Segundo George Orwell, jornalismo é publicar aquilo que alguém não quer que se publique. Todo o resto é publicidade. No mundo atual, uma notícia consegue viajar de uma extremidade do mundo a outra em milésimos de segundos. Esse aspecto reforça a importância dos jornais capazes de moldar opiniões e expor os fatos mais recorrentes, sendo essa a mesma utilidade da agência de comunicação, peça-chave da CIA. Dessa forma, você, delegado ou delegada, será responsável por transmitir toda a informação do que ocorre dentro dos comitês para as pessoas de fora, usando e abusando dos recursos e da sua criatividade para atrair seus espectadores. Assim, contamos com a sua ajuda para cumprir esse papel. Que a força esteja com você, delegado. A Cracolândia existe em São Paulo há mais de 30 anos. O início da guerra às drogas no Brasil, geralmente associado ao final da década de 60 e à década de 70. No contexto da Guerra Fria, o período foi marcado por intensas mudanças sociais e políticas, além de pressão internacional, tendo em vista que os Estados Unidos, sob o governo de Richard Nixon, havia se declarado oficialmente em guerra contra os entorpecentes. Desde então, os governos brasileiros buscam maneiras de controlar o uso de narcóticos em território nacional, por meio de legislações mais rígidas, de aumento da cobertura policial, tendo em vista que milhares de vidas são perdidas todos os anos para o tráfico e para as drogas, é urgente que existam mudanças. Entretanto, é perceptível a violência estatal direcionada à população preta e periférica. Muitos políticos argumentam que a guerra nunca foi contra os entorpecentes e que se trata de perseguição da parcela pobre da população, que tem seus direitos básicos feridos diariamente. De um lado, aqueles que priorizam a humanidade presente dentro de cada dependente químico e seu direito à vida digna. Do outro lado, aqueles que enxergam a extinção das drogas e do tráfico, custe o que custar, como prioridade. Diante desse contexto complexo, cabe aos senadores e senadoras, deputados e deputadas, discutir o futuro da legislação relacionada aos narcóticos, aos seus usuários e aos seus traficantes. This is war. The United States to stop communist aggression wherever it may strike. Em 1950, na Península Coreana, houve o início de um conflito muito antes previsto. Tudo começou com ataques entre as Coreias do Norte e do Sul. A partir da invasão norte-coreana sobre toda a fronteira do Paralelo 38, o vigoroso Exército Popular da Coreia do Norte avançou significativamente sobre o território sul, na tentativa de unificar a península. Em resposta, o Exército da Coreia do Sul, de menor poder bélico, tomou medidas extremas, como a explosão de pontes e outras passagens, a fim de diminuir o avanço inimigo, além da ajuda recebida de vários países da Organização das Nações Unidas. Ao longo de meses, e depois de o Sul se encontrar limitado apenas pelo perímetro de Busan, as forças dos Estados Unidos conseguiram recuperar todo o território sul-coreano e ainda iniciaram um avanço em direção ao norte, com o objetivo de estabelecer um governo não comunista, unificando os dois países. Assim, a China começou a intervir no conflito, providenciando tropas, fazendo com que a União Soviética também se juntasse à luta em favor da Coreia do Norte, o que possibilitou as fronteiras se retomassem em um aspecto parecido ao início da guerra. Agora, em dezembro de 1950, em meio a todo o caos, cabe a você, delegado, decidir o rumo que essa guerra irá tomar. En las décadas de 60 y 70, América Latina fue escenario de una serie de dictaduras que dejaron huellas profundas en su historia política y social. Cuba con Fulgencio Batista, Uruguay con Bordaberry, Chile con Pinochet, Argentina con Perón y Brasil, los militares. Los regímenes autoritarios caracterizaron el escenario latinoamericano, imponiendo represión, violando derechos y transformando el curso de la historia. Ahora, como parte de la Organización de los Estados Americanos, cada delegación debe discutir los desarrollos económicos, ideológicos y sociales del autoritarismo en su territorio. Así pues, es su deber delegado, reclamar las verdades ocultas que eternamente afectaron la memoria del pueblo de América Latina. Com número regimental, declaro aberta esta sessão jurisdicional do Supremo Tribunal Federal. Brasília, 2015. Em meio a um dos momentos políticos mais tensos e polarizados da nova república, no ano de 2015, a Comissão Nacional da Verdade emitiu um relatório final, após o encerramento de suas atividades, que recomenda a desmilitarização da Polícia Militar Brasileira. Esta, segundo o documento, resguarda a estrutura autoritária do regime militar e mantém o padrão opressivo das forças policiais. Em trâmite no Congresso, o projeto tem suas múltiplas facetas, visto que ao mesmo tempo que pode levar à falta de organização e de eficácia das ações de combate ao crime, também pode dar maior autonomia aos agentes no que tange à legislação trabalhista. Dessa forma, cabe a você, delegado do Supremo Tribunal Federal, julgar e discutir o projeto e qual a sua relevância no cenário atual. After 4 full days of lying in state, the coffin of Queen Elizabeth left Westminster Hall at
O ano é 2036 e as tensões existentes desde a morte da Rainha Elizabeth II nunca estiveram tão fortificadas, fazendo a Grã-Bretanha se encontrar em uma atmosfera de guerra híbrida. De um lado, uma população que não se vê representada pelos ideais da monarquia, descontente com o regime de Rei Charles II, e então exigindo a reforma do sistema governamental. De outro lado, uma população que abraça a tradição e a cultura existente sob o regime monárquico, que defende que a reforma não está nos planos. Diante desse cenário, um ambiente de caos é instaurado no estado e protestos violentos surgem em todo o território. Tendo em vista o clima de inquietude que não pode prevalecer por mais tempo, o primeiro-ministro aciona a Câmara dos Comuns, responsável por entrar em um consenso para definir qual modelo de governo será o mais benéfico para a Grã-Bretanha, por meio da criação de documento que reformulará a legislação, necessitando constar com a assinatura do Rei Charles III. Cabe a você, delegado, definir o futuro de uma nação. Uma nação permanece viva quando sua cultura permanece viva. É o que está escrito acima da porta do Museu do Afeganistão. Essa frase demonstra a importância da preservação dos artefatos histórico-culturais, uma vez que eles são os responsáveis por ensinar modos de visualizar o mundo, de ser, estar e de construir e reproduzir significados sociais. Entretanto, para além de elementos constituintes da identidade, esses objetos possuem alto valor arqueológico e econômico, o que os coloca no centro de disputas entre países pela legitimidade da posse de tais peças. De um lado, um grupo composto principalmente de ex-colônias solicita a repatriação de artefatos nacionais que se encontram em museus estrangeiros, sob o argumento de que as peças teriam sido saqueadas pelos colonizadores. De outro, museus colecionadores de arte que se recusam a devolver as peças, sob o pretexto de serem instituições internacionais que facilitam o acesso aos objetos, bem como questionam as chances de que esses sejam cuidados e bem expostos em seus países de origem. Simultaneamente à polêmica das devoluções, o tráfico de bens culturais continua a ameaçar a integridade das coleções, sendo a terceira maior atividade criminosa internacional, atrás somente do tráfico de drogas e de armas, e promovendo o financiamento da máfia e de organizações terroristas que se utilizam da atividade para lavar dinheiro. Em um contexto tão polêmico e de insuficiente atenção internacional, é o seu papel como delegado encontrar soluções para os casos de repatriação e buscar medidas que tenham como objetivo a preservação do legado cultural dos povos. When danger threatened him, he never got hurt. He knew just what to do. He got... If at any time the communists build up in Cuba were to endanger or interfere with our security in any way, or if Cuba should ever become an offensive military base of significant capacity for the Soviet Union, then this country will do whatever must be done to protect its own security and that of its allies. Those were John F. Kennedy's words concerning the discovery of Soviet missiles in Cuba. The year is 1962, and the world is entrenched in the icy grip of the Cold War. Tensions between the United States and the Soviet Union have reached a fever pitch, with each superpower looking for supremacy in a dangerous ideological game. Against this backdrop, the discovery of Soviet ballistic missiles in Cuba sends a warning across the globe, threatening to plunge humanity into the abyss of nuclear war. As delegates of the United Nations Security Council, you will find yourselves thrust into the heart of this international crisis, tasked with the responsibility to defend your country's position in this divided world, and be ready to face the risk of triggering the most promising nuclear war ever seen. Are you ready to rewrite history?